Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está do trabalho. Chamo-me Dilce da Crespa Basso, sou da turma de gestão empresarial, GED 1A, no ICIM. O meu código estudante é 2024-247. No presente trabalho vou falar acerca do quadro conceptual. Eu vou agora definir o que é quadro conceptual em contabilidade. Quadro conceptual em contabilidade é um conjunto de princípios e diretrizes que orientam a elaboração e a representação das informações financeiras. Ele serve como uma base teórica para desenvolver as normas contábeis, ajudando a garantir que as demonstrações financeiras sejam consistentes, compreensíveis, úteis para os usuários. Resumindo essa informação, em suma, falando do quadro conceptual, em contabilidade, é um conjunto de princípios, é um conjunto de, é mesmo que dizer, normas. É uma estrutura que nós devemos seguir para elaborar apresentações de informações financeiras. É uma sequência de normas que nós devemos seguir, por exemplo, quando nós vamos preencher. Vou dar um exemplo do Diário Geral. Quando nós preenchemos o Diário Geral, tem normas que nós temos que seguir, temos que colocar o número de lançamento, temos que colocar se a conta está a debitar ou está a creditar, temos que colocar as contas devidamente, como deve ser. Então, o quadro conceptual na contabilidade vem para nos ditar essas normas, esses princípios, essa forma de seguir, como é que nós devemos elaborar a apresentação das nossas informações em contabilidade, como é que devem ser. Serve como base teórica para o desenvolvimento das normas contábeis em contabilidade. Vou falar também das principais componentes, os objetivos da informação financeira. O quadro conceptual define os objetivos que a informação financeira deve alcançar, como fornecer informações úteis para a tomada de decisões econômicas. Aqui no nosso número temos objetivos da informação financeira. Define os objetivos. Define os objetivos que devemos alcançar. No caso, não podemos oferecer coisas fúteis, no caso temos que oferecer informações úteis que vão ser usadas, no caso, para elaborar mapas. Depois temos o número 2, características qualitativas. Estabelece as características que a informação deve ter, como relevância, fiabilidade, comparabilidade e compreensibilidade. O número 2 fala das características qualitativas. Um trabalho de informação financeira deve ter como relevância a fiabilidade. Deve ter o princípio da verdade, deve ter o princípio da verdade. As informações que vão constar naquela informação ou nos nossos gráficos devem ser informações verdadeiras. É o que o número 2 está a tentar nos explicar. Depois temos o número 3, elementos das demonstrações financeiras. O quadro identifica os elementos fundamentais que compõem as demonstrações financeiras como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. Então, os elementos das demonstrações financeiras, no elemento, o quadro conceptual identifica os elementos fundamentais que compõem as demonstrações financeiras, coisas mais importantes, como o nosso ativo, o nosso passivo, o nosso patrimônio líquido, as nossas receitas, despesas, gastos, perdas, tudo o quadro conceptual vem nos mostrar, no caso, mostrar. Temos o nosso número 4, reconhecimento
e mensuração. Define os critérios para o reconhecimento de elementos nas demonstrações financeiras e as bases de mensuração a serem utilizadas. Aqui no reconhecimento e mensuração, ele dá os passos que nós devemos seguir quando vamos a demonstrar os nossos elementos financeiros, os elementos financeiros que nós vamos usar. E vou falar também da importância do quadro conceptual. Por que o quadro conceptual é importante? O quadro conceptual é importante, é essencial, porque nos dá uma orientação normativa, né? Como eu já vi, estabelece diretrizes de como a informação financeira deve estar. Então, serve como referência para a criação de normas contábeis, normas da contabilidade, garantindo que estas sejam alinhadas com os princípios fundamentais da contabilidade. Consistência ajuda-nos a promover a consistência na aplicação de normas contábeis, o que é crucial para a comparabilidade das informações financeiras ao longo do tempo e entre diferentes entidades. É importante também a transparência. Contribui para a transparência e a confiança nas informações financeiras apresentadas pelas empresas. Então, aqui estamos a dizer que o quadro conceptual é importante porque dita as normas que nós devemos seguir ao elaborar um documento contábil, né, financeiro. E a consistência, a fiabilidade, a confiança, a transparência, a verdade deve constar lá. E em resumo, né, o código conceptual é uma ferramenta fundamental que sustenta a prática contábil, assegurando que as informações financeiras sejam apresentadas de maneira clara e útil para todos os interessados. Vou falar também dos objetivos do quadro conceptual em contabilidade. O quadro conceptual em contabilidade tem como principais objetivos fornecer diretrizes para a elaboração de normas. O quadro conceptual serve como uma base teórica que orienta a criação de normas contábeis, assegurando que estas estejam alinhadas com princípios fundamentais e que atendam às necessidades dos usuários das informações financeiras. Como ponto número 2, apoiar a compreensão das demonstrações financeiras. Um dos objetivos é facilitar a compreensão das demonstrações financeiras por parte dos usuários, garantindo as informações apresentadas claras, úteis para a tomada de decisões. Então, em suma, né, o quadro conceptual tem como objetivo nos fornecer diretrizes, nos fornecer as regras de elaboração, as normas. Esse é o maior objetivo dele. E tem como também, segundo objetivo, apoiar a compreensão das demonstrações financeiras. Tem como objetivo simplificar as coisas para que a informação seja acessível para todos. Uma coisa fácil, uma coisa não difícil. Como ponto número 3 também ainda dos objetivos, tem como objetivo promover a comparabilidade. O quadro conceptual busca garantir que as informações financeiras sejam comparáveis ao longo do tempo e do desempenho financeiro. Também estabelecer características qualitativas, define características que a informação financeira deve possuir, como relevância e fiabilidade para os usuários, para que os usuários possam confiar nas informações apresentadas. Promover a comparabilidade, estabelecer características qualitativas, seria transmitir informações fiáveis, informações verdadeiras, informações seguras para os usuários. E assim eu termino de falar dos objetivos do quadro conceptual. Não terminei. Falta o último objetivo, é o quinto objetivo. Orientar o reconhecimento e mensuração.
O quadro conceptual também estabelece critérios para o conhecimento de elementos das demonstrações financeiras e as bases de mensuração a serem usadas, assegurando a consistência na aplicação das normas. Orienta o conhecimento e a mensuração. Então, é esse resumo. O quadro conceptual é fundamental para garantir que a contabilidade seja uma ferramenta eficaz na comunicação de informações financeiras, promovendo a transparência e confiança, acima de tudo, aos seus usuários, no caso, aos stakeholders. Uma outra característica também muito importante sobre o quadro conceptual é falar dos elementos das demonstrações financeiras no quadro conceptual. Os elementos das demonstrações financeiras são fundamentais para a compreensão da posição financeira e do desempenho de uma entidade. De acordo com o quadro conceptual, os principais elementos são ativos. O que são ativos? São recursos controlados pela entidade que resultam de eventos passados dos quais espera que são beneficiários econômicos futuros. Ativos podem incluir bens tangíveis, como imóveis, equipamentos intangíveis, como patentes de marca. É isso, né? Quando falamos de ativos, estamos a falar daquilo que nós temos, dos nossos bens, daquilo que nós possuímos, do nosso patrimônio, posso assim dizer, seja ativo tangível ou intangível, né? Pode ser um ativo tangível, no caso um ativo palpável, ou não intangível, algo que nós não podemos apalpar, e vários outros ativos, como imóveis, equipamentos de transportes, matérias, auxiliares e tal, e por aí vai. Temos também, como ponto número 2, passivos. Os passivos representam obrigações. Sim, os ativos são direitos que nós temos que receber, mas os passivos representam obrigações atuais da entidade resultantes de eventos passados cuja liquidação se espera que resulte de uma saída de recursos que incorporem benefícios econômicos. Exemplos de passivos incluem empréstimos, contas a pagar e outras dívidas. E é basicamente isso. Passivos são contas que nós temos que pagar aos outros, a terceiros, dívidas que fizemos, é uma obrigação que nós temos para com os outros. E temos como ponto número 3, patrimônio líquido. O patrimônio líquido refere-se à diferença entre os ativos e os passivos da entidade e o valor residual que pertence aos proprietários após a dedução de todas as obrigações. O patrimônio líquido inclui capital social, reservas e lucros acumulados. Patrimônio líquido, como o slide já diz, é a diferença entre o ativo e o passivo. Quando nós temos ativo e passivo, fazemos a diferença e daí obtemos o patrimônio líquido da nossa entidade. De frisar que o patrimônio líquido inclui capital social, reservas e lucros acumulados. E temos como ponto número 4, receitas. 4 receitas. São aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil que resultam de atividades normais da entidade, como vendas de produtos ou serviços. As receitas são reconhecidas quando são realizadas e realizáveis. Então, as receitas, posso definir a receita como aquilo que vendemos. Tipo, quando nós fazemos uma atividade empresarial, a empresa tem suas vendas durante todo o dia e no fim do dia tem a sua receita, aquilo que a empresa angariou, aquilo que vendeu. Então, isso aqui são receitas. Depois de todas as atividades serem concluídas da empresa, temos as nossas receitas, que podem ser receitas realizadas ou não realizadas. Realizadas é quando nós atingimos a nossa meta, quando nós alcançamos nossos objetivos. Não realizáveis é o inverso, quando
não alcançamos nossos objetivos, não chegamos até lá onde nós esperávamos. E temos, por fim, o último item, que são as despesas. As despesas representam diminuições nos benefícios econômicos durante o período contábil, que também resultam de atividades normais da entidade. As despesas são reconhecidas como incorridas, independentemente de quando o pagamento é realizado. As despesas. As despesas representam diminuição, sim, nos nossos benefícios. Tanto que, se formos a ver, quando nós temos um dinheiro e temos contas a pagar, despesas, nós tiramos nosso dinheiro, subtraímos, pagamos e o nosso dinheiro acaba. Então, despesas representam diminuição. Nosso dinheiro é gasto com as nossas despesas. Então, agora vamos. Agora vamos falar da importância dos elementos. Esses elementos são essenciais para a elaboração das demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração de resultados. Eles ajudam os usuários a avaliar a situação financeira da entidade, da sua rentabilidade e a capacidade de gerar fluxos de caixa futuros. A correta mensuração e a apresentação desses elementos garantem a transparência e a utilidade das informações financeiras para a tomada de decisões. Então, estamos a dizer que o quadro conceptual, que a importância dos elementos do quadro conceptual é importante porque esses elementos são importantes porque nos ajudam a elaborar demonstrações financeiras, como mapas, como balanço patrimonial, demonstração de resultados de uma empresa, como inventário, como balanço inicial, como o balancete e por aí vai, vários documentos comerciais. Então, ajudam os usuários a avaliar a situação financeira da entidade e a capacidade de gerar fluxos de caixa futuro. Em seguida, vamos falar da mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras é um processo crucial que envolve a determinação das quantias monetárias pelas quais esses elementos devem ser reconhecidos e registrados nas demonstrações. Este processo é fundamental para garantir que as informações financeiras sejam precisas e úteis para os usuários. Então, estamos a dizer aqui que a mensuração dos elementos na demonstração financeira é um processo muito importante, pois envolve dizemos qual é a quantia, envolve demonstrações, processo fundamental para garantir que as informações que nós vamos passar são fiáveis. Vou falar das principais bases também da mensuração, falando agora há pouco. Existem várias bases de mensuração que podem ser utilizadas, incluindo como primeira base o custo histórico. Custo histórico. No custo histórico, os ativos são registrados pelo custo de aquisição, que inclui todos os gastos necessários para colocar o ativo em condições de uso. Essa abordagem é simples e objetiva, mas pode não refletir o valor atual do mercado. Então, no custo histórico, nós realizamos o custo da aquisição, o valor pelo qual nós adquirimos um bem, o valor pelo qual nós adquirimos uma mercadoria. E lá incluímos todos os gastos necessários, todos os gastos que foram cobridos.
E temos o número 2, valor justo. Valor justo refere-se ao preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação ordenada entre participantes do mercado. Essa mensuração mais dinâmica pode fornecer uma visão mais atualizada do valor dos ativos e passivos. Então, estamos a falar que justo valor refere-se ao preço de venda de um ativo, pode ser um carro, venda de um ativo, ou pago pela transferência de um passivo, uma transação ordenada entre participantes do mercado. Temos como número 3, valor em uso. É a mensuração baseada nos fluxos de caixa futuros que um ativo pode gerar, descontado do valor presente. Essa abordagem é frequentemente usada para avaliar a recuperabilidade dos ativos. O valor em uso é o mesmo que o valor presente. O valor presente é o mesmo que o valor presente. Depois temos o número 4, custo recorrente. O que é custo recorrente? Quando falamos do custo recorrente, estamos a nos referir ao custo que a entidade incorreria para adquirir ou produzir um ativo no momento atual. Estamos a falar dos valores monetários, do dinheiro que a empresa, que a entidade vai ter que gastar para produzir um bem ou serviço neste dado momento. Essa base é útil para refletir a situação financeira atual da entidade. Vou falar aqui também da importância da mensuração. Não, já. Agora vou falar da mensuração inicial. A mensuração inicial refere-se ao processo de reconhecimento e avaliação de ativos e passivos financeiros no momento que são adquiridos ou assumidos. Então, a mensuração inicial é quando nós compramos ou assumimos um produto. Então, um ativo, né, um passivo. Mensuração inicial é quando nós reconhecemos naquele dado momento, no momento em que são comprados ou adquiridos, né? Este conceito é muito importante, é fundamental para a contabilidade e nas normas financeiras, pois determina como os valores são registrados nos mapas, nas demonstrações financeiras. É muito importante. Depois, vou falar aqui também dos ativos e passivos financeiros. Quando um ativo financeiro ou um passivo financeiro é inicialmente conhecido, ele deve ser mensurado pelo seu valor justo ou pelo custo de aquisição. Sim. Um ativo, que é um bem, e um direito. Ativos são bens, direitos, e passivos, que são obrigações. E o conceito nos diz que quando um ativo financeiro ou um passivo financeiro é inicialmente reconhecido, no caso, conhecido, ele deve ser mensurado pelo seu valor justo ou pelo custo de aquisição. Pelo valor justo que o bem vale ou pelo valor que nós compramos, pelo valor que nós adquirimos aquele bem. O valor justo. O que é valor justo? O valor justo é o preço que seria recebido para vender um ativo ou o preço que seria pago para transferir um passivo é uma transação. Valor justo. É isso. Depois temos aqui algumas normas contábeis, como o CPC 38 e IFRS, fornecem diretrizes sobre como realizar essa mensuração. Por exemplo, o CPC 38 classifica
os ativos financeiros em 4 categorias, cada uma com suas próprias regras de mensuração após o reconhecimento inicial. Além disso, a norma IFRS 16 aborda a mensuração inicial de ativos de arrendamento, considerando a contraprestação do arrendamento para pagar pela prestação do contrato. São normas, em suma, são normas contábeis, não normas a seguir, que a contabilidade, né, que o Código Conceitual estabelece. Intangíveis e goodwill. A mensuração inicial também se aplica a ativos intangíveis, se aplica a ativos intangíveis onde o valor é alocado sistematicamente ao longo da vida útil do ativo. No caso, o goodwill, a mensuração inicial é feita de acordo com as normas contábeis vigentes, que podem variar conforme a legislação de cada país. Sim, cada país tem suas normas. Então, aqui quando falamos de ativos intangíveis, como expliquei um pouco anteriormente, são ativos, são bens que não podemos apalpar, são bens que não podemos apalpar, goodwill também, é um ativo intangível, é algo que nós não podemos pegar, então, em resumo, né? A mensuração inicial é um aspecto crucial da contabilidade que assegura que os ativos e os passivos sejam registrados de forma precisa e conforme nas normas aplicáveis, refletindo a verdadeira situação da entidade. Sem esquecer o princípio de fiabilidade, informação verdadeira. O Código Conceitual tem que transmitir informações verdadeiras, diretrizes, normas, para que se saiba ou para que se reflita a verdadeira situação financeira da entidade. Lembrei também o conceito de capital. Na contabilidade, o capital é entendido como o recurso financeiro ou bens que uma entidade possui, que são usados para gerar lucro. Vindo até aqui, né? Conceito de capital. Capital é conceito, é o mesmo que definição de capital. Capital é o mesmo que dinheiro. É dinheiro. Então, na contabilidade, o capital é entendido como o recurso financeiro ou bens que a entidade possui, que são utilizados para gerar lucro. Sim, o dinheiro é um recurso financeiro. Sem dúvidas, é um recurso financeiro. E como é que esse dinheiro gera lucro na empresa? Esse dinheiro vem a gerar lucro na empresa quando, por exemplo, no Código de Contas nós vemos a classe de investimento de capital que as empresas fazem. Então, naquele investimento de capital que as empresas fazem, é possível gerar lucro. Não é possível, é dali onde se geram os lucros da empresa. Quando a empresa investe capital, investe nos serviços, investe em construções, investe em automóveis, em viaturas para o serviço, é nesse momento em que se obtém os lucros. Ele pode ser classificado em diferentes categorias, como capital próprio, recursos dos sócios ou acionistas. Capital próprio, sabemos todos que é a diferença entre ativo e passivo. Recursos dos sócios ou acionistas. Pode ser dinheiro dos nossos sócios de negócio ou dos acionistas. Sócios de negócio são aqueles que nós nos juntamos a ele, por ser um sócio de negócio, bem com que eu me junto, para criar uma ideia de negócio e sermos sócios um do outro do nosso negócio. Agora, acionistas são aqueles que entram no nosso negócio para financiar. Quando, por exemplo, a falta de capital, eles entram para financiar o nosso negócio.
E capital de terceiros, recursos obtidos por meio de empréstimos ou financiamento. O capital é fundamental para a operação de uma empresa, pois permite que a realização de investimentos e a cobertura das despesas operacionais. E claro, certamente que o capital é muito importante para as empresas, assim como para as pessoas, no geral, para as famílias, porque permite a realização do investimento através do dinheiro que nós podemos investir em alguma coisa, através do dinheiro que nós podemos pagar as nossas despesas e por aí vai. Eu vou falar dos tipos de capital. Os principais tipos de capitais são capital social, na contabilidade são capital social, capital de giro e capital fixo. O que é capital social? O capital social é o valor total que os sócios ou acionistas investem na empresa, como eu já havia dito antes. Sócios são aqueles com quem nós podemos abrir uma empresa. Meu sócio, acionista é aquele que vem com ações para a empresa e investe na empresa. Então, o capital social da empresa é o dinheiro que os sócios e os acionistas investem na empresa. O capital de giro, recursos necessários para as operações do dia a dia e com pagamento de fornecedores e salários. Capital de giro é aquele dinheiro que está sempre a circular. Está sempre a circular, aquele dinheiro que nós sempre pegamos todos os dias, aquele dinheiro que nós usamos nas operações do dia a dia para fazer pagamentos, por exemplo, numa loja, fazer pagamento de um certo item, para pagar os nossos fornecedores, pelas nossas dívidas, nossas faturas, pagar os salários aos trabalhadores. Então, em suma, capital de giro é aquele capital que está sempre em circulação. E temos, por fim, o capital fixo. O que é isso de capital fixo? Capital fixo, investimentos em bens duráveis como maquinário e imóveis. Quando falamos de capital fixo, estamos a falar de um dinheiro que está retido num certo bem. Um dinheiro está retido num certo bem, como, por exemplo, posso comprar uma televisão, ou posso comprar um computador, posso comprar um carro, uma casa. Aquele é um capital fixo, que não se move, mas é um bem que tem um valor e que aquele valor também é capital, mas é fixo porque é um bem. Porque é um bem. Vou falar do conceito de manutenção de capital. A manutenção de capital refere-se à necessidade de preservar o valor do capital investido ao longo do tempo. Isso implica que a empresa deve gerar lucros suficientes, não apenas para cobrir suas despesas, mas também para poder comprar o capital investido. O conceito de manutenção de capital é importante, muito importante, para garantir sustentabilidade financeira da empresa. É muito importante. Então, a manutenção de capital, em suma, né, é a necessidade de preservar o dinheiro. A empresa tem de guardar o capital investido ao longo do tempo, foi investido em transporte, se foi investido em casa. A empresa deve preservar tudo e deve gerar lucros também. Deve gerar lucros. Vou falar aqui também dos tipos de manutenção da capital. Na verdade, existem duas abordagens principais, né? Das mais principais, existem várias, mas as duas principais para a manutenção de capital é manutenção de capital financeiro e manutenção de capital físico. O que é isso de manutenção de capital financeiro? A manutenção de capital financeiro envolve a preservação do valor monetário do capital, assegurando que os lucros gerados sejam suficientes para cobrir a depreciação e outras perdas de valor. Em resumo, manutenção do capital financeiro
é preservar os lucros, aquilo que a empresa obteve. É a preservação dos lucros, para que não haja perda de valores, não haja perda de dinheiro. Manutenção de capital físico. Capital físico refere-se à preservação da capacidade produtiva da empresa, garantindo que os ativos físicos, como maquinário, instalações, sejam mantidos e, se necessário, substituídos. Então, aqui na de capital físico, é a preservação da capacidade produtiva da empresa, garantindo os ativos físicos. Ativos físicos da empresa, estão a falar de as máquinas que a empresa tem, que sejam mantidos, se necessário, substituídos. E a manutenção de capital é um conceito que conecta a contabilidade à gestão financeira. Pode assegurar que a empresa não apenas sobreviva, mas também prospere ao longo do tempo, mantendo sua capacidade de gerar valores para acionistas e stakeholders. Então é basicamente isso. Tudo que aqui vim, tudo que apresentei, falei da manutenção de capital, tipos de manutenção de capital, conceito da manutenção de capital, tipos de capital, conceito de capital, de ativos intangíveis, no caso do goodwill, de normas, falei de normas contábeis, de ativos passivos financeiros, falei também da mensuração inicial, importância da mensuração, custo referente, no caso, princípios, né, da mensuração, o custo coerente, valor em uso, valor justo, custo histórico. Falei também da mensuração dos elementos, das demonstrações financeiras. Falei também da importância dos elementos, falei das despesas, das receitas, patrimônio líquido, passivo, ativos. Falei dos elementos das demonstrações financeiras no quadro conceptual. Falamos de orientar o conhecimento de mensuração, estabelecer características qualitativas, como promover a comparabilidade, como apoiar a compreensão das demonstrações financeiras. Falei também de como fornecer diretrizes para a elaboração de normas, o que é mais importante. Muito importante. Falei também aqui da importância do quadro conceptual, das principais componentes. Sim, do quadro conceptual, aquilo que compõe o quadro conceptual, dos elementos, características e tal, falei, e dei uma breve apresentação, né, um breve conceito, quadro conceptual. Mas em suma, resumindo, o que eu pude perceber acerca do quadro conceptual é que quadro conceptual em contabilidade são princípios, são normas, são regras, são diretrizes, são segmentos que nós temos que seguir, são normas, são princípios que nós temos que seguir para elaborar apresentações ou informações financeiras. Para preencher os nossos mapas na contabilidade, temos que seguir essas normas para para preencher os nossos mapas. E é importante que essa informação do quadro conceptual, que essas diretrizes, essas normas todas que vamos seguir ao preencher, é importante que a informação que lá vai constar seja uma informação verdadeira, confiável, fiável, seja de fonte confiável e fiável. Então, em suma, o quadro conceptual é isso. Dita regras, normas, princípios que nós devemos seguir para a apresentação de informações financeiras que devem seguir regras. Essas regras, mas lá deve estar o princípio da verdade, devem ser informações fiáveis, com vista
transmitir informações verdadeiras aos nossos usuários. Eu, desta forma, coloco fim ao meu trabalho de código conceptual. Espero que tenham entendido e retido alguma coisa. Pude aqui deixar ficar o meu entendimento acerca dos elementos do código conceptual e muito